E o título, desde que começamos essa questão da quarentena, eu acabei vendo que nós, a Nova Igreja, fomos a primeira e talvez uma das únicas igrejas aqui no Rio de Janeiro que lá atrás resolveram abortar os encontros presenciais e começamos a fazer apenas os cultos transmitidos, os cultos virtuais. E desde então a gente tem intitulado todos os nossos cultos aqui e encontros sobre esse grande título, combatendo o coronavírus, enfrentando o coronavírus. Sabe, e nós estamos no meio de uma guerra. Isso que a gente está enfrentando é uma guerra. É uma luta, é um combate. Mas eu quero que você entenda o seguinte, não há lugar nenhum na Bíblia que diga que a vida seria mais fácil ou mais simples pelo fato de nós agora estarmos em Cristo, termos nascido de novo. Se você está em Cristo, você está envolvido numa batalha, você está envolvido numa guerra. Nós ainda somos o exército do Senhor. E um exército não é convocado para uma colônia de férias. Um exército é convocado para combater. E o apóstolo Paulo, mais de uma vez, cita nas suas epístolas, ele cita sobre essa questão de combate, de luta. Ele fala de nós nos revestirmos da armadura de Cristo. Quem veste uma armadura não veste para ir para um baile, a fantasia. Quem veste uma armadura o faz para enfrentar um inimigo, para enfrentar uma luta. O apóstolo Paulo fala sobre o soldado que, quando convocado, ele responde imediatamente para se alinhar com o seu exército. Ele diz que a nossa luta, o nosso exército, a nossa luta não é uma luta contra a carne, mas contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso. Tudo isso nos mostra que nós estamos num combate. E o subtítulo dessa mensagem, o grande título, o guarda-chuva maior debaixo do qual nós estamos esses dias, é combatendo o coronavírus ou enfrentando o coronavírus. O subtítulo dessa mensagem que eu quero ministrar para você nessa manhã é: não tema. Não tema. Você vai vencer. No final, você vai vencer. Não tema o combate. Não tema a luta. Você vai vencer. Você vai vencer. O apóstolo Paulo diz para nós que nem mesmo a morte pode nos derrotar. Nem mesmo a morte pode nos derrotar. E por isso nós somos mais do que vencedores. Nós temos a vida eterna. Nós temos já o nosso lugar em Cristo. Segundo os olhos de Deus, nós não iremos para o céu um dia. Nós já estamos lá. Já estamos assentados com Cristo em lugares celestiais. Não é uma questão de que um dia, quem sabe, nós iremos para o céu. Se você está em Cristo, você já está lá, assentado com Ele em lugares celestiais. Morrer nesse mundo, para esse mundo, é apenas uma transição de uma dimensão para outra. Porque no céu, você já é morador do céu, você já é cidadão da Jerusalém celestial, e você já é mais que vencedor. Você não será um dia vencedor. Então não tema o combate, porque você vai vencer. 1 Timóteo, o apóstolo Paulo escrevendo para Timóteo, no capítulo 1, os versículos 18 e 19, ele diz assim para Timóteo: este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo. Obviamente que Paulo considerava Timóteo como seu filho na fé, e ele diz: esse é o dever que eu te encarrego, Timóteo, meu filho, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate, firmado nelas, o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Irmão, a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção aqui, nesse texto de Paulo escrevendo para Timóteo, deixa eu te dar aqui brevemente um contexto, bem resumidamente um contexto. Paulo está escrevendo para Timóteo da prisão.
Paulo já está percebendo que ele está nos dias finais da sua vida terrena, e ele passou o bastão da igreja de Éfeso para Timóteo. Timóteo ainda era muito jovem, uma idade, aí os historiadores calculam a idade de Timóteo, quando começou a pastorear a igreja de Éfeso, em torno de 20 anos, um pouquinho menos ou um pouquinho mais. Ele era muito jovem, mas foi discipulado por Paulo, e obviamente que ele, por sua inexperiência, ele estava se sentindo inadequado para assumir aquela posição. Afinal de contas, Éfeso já era, naquele tempo, naquele momento, a maior igreja do Oriente. E Timóteo, se sentindo talvez inadequado, Paulo escreve para ele 2 epístolas para encorajá-lo, para dizer, olha, é dessa maneira que, numa das epístolas ele diz, é dessa maneira que você, como o anjo da igreja, como pastor da igreja, deve administrar a sua vida. Na outra epístola, ele coloca você agora como pastor, é desse modo que você deve pastorear a igreja. Então Paulo aqui escrevendo para Timóteo, ele diz, esse é o dever que eu encarrego você, Timóteo, como meu filho na fé, e agora como pastor da igreja de Éfeso, o que eu te encarrego é que, segundo as profecias das quais você foi previamente objeto, eu te estimulo, eu te encorajo a combater, firmado nessas promessas, combata o bom combate. E ele diz, mantenha a fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, naufragaram na fé. Que boa consciência é essa? É a consciência da justiça. Aqueles que rejeitam a consciência da justiça, a gente tem pregado e falado aqui muito sobre consciência da justiça e consciência do pecado. Se você está em Cristo, você não tem hoje que ficar andando agora com base na consciência do pecado, porque essa consciência é a consciência daquele que está debaixo da lei. Não é nem a consciência daquele que está no mundo, mas é a consciência daquele que está debaixo da opressão da lei, porque a lei nos conscientiza do pecado, ela não resolve o problema do pecado. A lei é santa, mas ela não resolve o problema do pecado. A lei é perfeita, mas ela não aperfeiçoa. Ela não provoca a perfeição. Ela é santa, mas não provoca a santidade. Ela apenas evidencia, ela denuncia o pecado. E viver debaixo da lei é viver debaixo da consciência do pecado. Estar constantemente se relembrando do pecado. E quanto mais você foca no pecado, mais chance existe de você acabar vindo a pecar. Quanto mais você desenvolve a consciência da justiça, quem você é em Cristo, quem Deus realmente é, a bondade, o amor de Deus, a sua grandeza, a sua fidelidade, quanto mais você foca em tudo isso, mais você fica isento de estar preocupado, ansioso, triste, deprimido, sofrendo acusações, sofrendo condenação por parte do inimigo. Então, a boa consciência que Paulo está falando para Timóteo aqui é a consciência da justiça. Enquanto que a consciência que ele diz, alguns que rejeitaram a boa consciência, e esses, na verdade, são os legalistas, porque quem veio a naufragar na fé não é uma pessoa que estava no mundo, não é alguém que estava no mundo, que não tinha ainda a fé bíblica. Quem naufraga na fé é aquela pessoa que desenvolveu já alguma fé em Cristo, mas que por causa da mentalidade do pecado, ficou tão atormentada com acusação, com condenação, que veio a naufragar na fé. Que esse não seja o teu caso, que esse não seja o caso de ninguém que está ouvindo essa mensagem agora, através da internet. Que você não venha, pelo contrário, que você ouça essa exortação de Paulo, combata o bom combate. Combate esse bom combate. E que combate esse? Timóteo, Paulo falando para Timóteo, ele vai um pouco mais adiante, agora ainda em 1 Timóteo, mas agora no capítulo 6, ele diz lá no versículo 12,
combate o bom combate da fé. Combata, Timóteo, o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também você foi chamado e da qual você fez a boa confissão perante muitas testemunhas. Combata o bom combate. Meu irmão, deixa eu te dizer, você e eu estamos numa guerra. Você e eu estamos envolvidos numa guerra diária. E agora essa guerra está mais evidente do que nunca. Mas lembre-se, a nossa luta não é contra a carne ou contra sangue. A nossa luta hoje é contra uma força espiritual de enfermidade. Esse miserável, maldito coronavírus. Essa é a nossa luta hoje. Essa é a nossa guerra hoje. Isso é o que nós estamos enfrentando hoje. Esse é o problema que nós precisamos encarar de frente. Essa luta, ela não vai ser vencida somente ou simplesmente porque existem médicos. Nós estamos orando pelos médicos, orando pelos cientistas, porque eles estão também combatendo um combate ao nosso lado. O combate deles não é diferente do nosso. Eles querem eliminar essa enfermidade. Eles querem que cada um de nós, que a humanidade vença esse vírus. Mas nós entendemos e sabemos que essa luta, ela começa no mundo espiritual. Ela não começa no mundo físico. Ela começa no mundo espiritual, porque o diabo ele vem para roubar, para matar e para destruir. O diabo vem para enfermar. O diabo vem para causar maldição. O diabo vem para tentar implementar o medo, para implementar o caos. E nós estamos aqui exatamente para anunciar que o nosso Deus, ele é um Deus bom, ele é um Deus fiel, ele é um Deus que entra em cena para nos estimular a combater o bom combate da fé. Combata o bom combate. Toma posse da vida eterna. E eu coloquei aí entre parênteses para você ver, essa expressão vida eterna é Zoe Aionios. Aionios é eternidade. Zoe é a vida do próprio Deus, essa vida que permeia a eternidade, essa vida, essa natureza que permeia a toda a eternidade. Toma posse pela fé dessa vida eterna, dessa vida que é o oposto da morte, porque para essa vida, dessa vida você foi chamado e você fez uma boa confissão, a confissão de que Jesus é o Senhor. Sabe que quando você se deixa vencer pela mentalidade do pecado, pela consciência do pecado, você está dando força não para Zoe, a natureza do próprio Deus. Você está acabando dando força para a morte. Gálatas capítulo de número 3, os versículos 11 e 12, Paulo diz o seguinte: é evidente. Aqui você poderia usar um montão de outros substitutos de sinônimos. É evidente, é claro, é óbvio, muito simples de entender. Portanto, que ninguém pode ser declarado justo diante de Deus pela lei, pois as Escrituras dizem: o justo viverá pela fé. A lei, porém, não é baseada na fé, pois diz: quem obedece à lei viverá por ela, através dela, viverá baseado nela. Essa palavra aqui, esse verbo viverá, o justo viverá, no grego é zao. Zao é o verbo que vem de zoe, a vida do próprio Deus. Quando ele diz aqui o justo viverá pela fé, o justo viverá essa vida sobrenatural, a vida do próprio Deus, a vida que é transmitida pela natureza do próprio Deus. O justo viverá essa vida pela fé, com base na fé, através da fé. Agora, a lei, porém, não se baseia na fé. Então ele diz: quem obedece à lei vai tentar viver, vai tentar implementar zao, a vivência
Zoe é a vida do próprio Deus, é a natureza divina implantada em nós quando nós recebemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Zao é a experiência, é a vivência, é o verbo, é a ação. Então, o que ele está dizendo aqui é que o justo viverá Zoe, colocará Zoe em ação. Zoe será uma prática diária pela fé, através da fé. E que tentar viver Zao através da lei vai dar ruim, porque é evidente que ninguém consegue ser declarado justo pela lei. Você não consegue colocar em prática a vida abundante que Deus te concede em Cristo pela lei, através da lei. Zao, algumas definições que o dicionário de grego nos dá de Zao. Zao significa, em primeiro lugar, manutenção da vida física. Meu irmão, presta sua atenção naquilo que a Bíblia está dizendo para mim e para você. Zao, em princípio, Zao, a ação, Zoe colocado em ação, Zoe colocado para funcionar através da fé, mantém a vida física. Zao, no dicionário de hebraico, também é definido como desfrutar da vida física, ter uma vida proveitosa. Ou seja, Zoe foi implantada em você por Deus, pela obra de Cristo, pelo sangue de Jesus. Você recebeu Zoe. Agora transformar Zoe em Zao, ou seja, a prática do dia a dia. Zao significa também desfrutar da vida física. Zao também significa restaurar a vida física do poder da enfermidade. São definições, são coisas implícitas no verbo Zao. Restaurar a vida física do poder da enfermidade. Há muitas pessoas, talvez, que estejam hoje precisando exatamente disso. Não é simplesmente por causa do coronavírus. Há pessoas que estão nos assistindo que já são novas criaturas em Cristo, mas que talvez, não sei, mas talvez essas pessoas estejam passando por algum outro tipo de enfermidade. E Zao fala de restauração da vida física, restaurar a vida física do poder da enfermidade. Entrar em ação é Zoe entrando em ação para remover a enfermidade. Zao também significa resgatar a vida física do poder da morte. Sabe, o diabo vem para roubar, matar, destruir. O coronavírus vem para destruir, vem para matar. Mas Zao, ou seja, Zoe em ação, Zoe fluindo, Zoe se tornando agora prática do dia a dia, vem resgatar a vida física do poder da morte. Isso tudo tem a ver com o combate da fé. É nesse combate que nós estamos imersos, é nesse combate que nós estamos envolvidos, é nesse combate que nós estamos inseridos. Sabe, a gente toma todas as providências que se pede da parte natural. A gente suprimiu os cultos presenciais, a gente está respeitando a quarentena, ficando em casa o máximo possível, está evitando de sair na rua. Eu tenho saído apenas para um tempo breve de meia hora, 40 minutos, 1 hora, para me exercitar, para dar uma corridinha, para dar uma volta de bike, e sem estar embolado com ninguém, sem estar juntado com ninguém, e volto para casa. Se for necessário, até isso, eu estou evitando de ir ao mercado, a gente está procurando o máximo possível respeitar isso, lavando as mãos, usando o álcool gel, evitando o contato. A gente está se cumprimentando só no cotovelo, a gente não está abraçando ninguém, não está beijando ninguém. Mas isso é apenas o natural. Ok, é isso que a ciência está dizendo que, por enquanto, é o que nós temos como arma para combater o coronavírus, então a gente está fazendo. Mas entenda que
a nossa confiança, antes de mais nada, está num Deus que nos guarda, que nos protege, que enviou Jesus para morrer por mim e por você. Esse Jesus que antes da cruz foi torturado, foi ferido, foi machucado. Mas a Bíblia diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados.